Paz do Senhor, tudo bom, irmãos? Quero iniciar nesta manhã o vídeo falando sobre a escola dominical e falar sobre o tema que nós estávamos abordando antes que houvesse essa reclusão em casa, essa quarentena. Nós estamos falando sobre este assunto aqui, ó, as promessas de Deus, da editora Z3, e nós estávamos lecionando o que Deus havia falado a despeito das promessas que ele tinha feito à igreja, ao seu povo, algumas que haviam sido cumpridas e outras que ainda irão ser cumpridas. Estávamos trabalhando nessa revista, paramos na lição número 7, iríamos ministrar a lição número 8 e estamos aqui para fazer exatamente isto, já que ficamos inativos dentro do templo, exatamente por causa dessa reclusão. Decidimos retornar agora essas atividades na escola dominical, em casa, porque o evangelho não pode parar, irmão. Nós temos que dar continuidade, devemos ensinar, devemos trazer essa prática de também de pregar esta palavra mesmo estando em nossas casas, né? Então, a lição que nós paramos foi a número 8. Aqui, ó. Os irmãos têm a revista em casa, né? Vou botar aqui novamente para que os irmãos possam ver. Fala sobre bem-aventurados puros de coração. É a lição número 8. O texto básico está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: bem-aventurados puros de coração. Em algumas versões fala limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é interessante, irmãos, porque vai tratar exatamente da pureza dos nossos corações, principalmente nesses últimos dias, onde estamos passando por momentos tão complicados. A gente vê que há uma série de crises teológicas, ideológicas, políticas, e isso tem trazido um grande transtorno para nós, a Igreja de Deus, e que tem desembocado dentro dos nossos lares. E, consequentemente, isso tem provocado reações tal que não condiz com aquilo que nós professamos na pessoa de Cristo. Ou seja, nós falamos que somos novas criaturas, temos a mente de Cristo, que agora nós vivemos para a glória de Deus, mas eventos que acontecem que trazem à realidade, trazem à tona aquilo que realmente está escondido no coração, né? Brigamos por qualquer coisa, discutimos com irmãos, somos ásperos com as pessoas que nós deveríamos amar. Então a gente vê que há uma contradição daquilo que nós professamos e daquilo que nós vivemos. E essa revista procura nesta manhã trazer essa correção para nossas vidas. É claro, irmãos, se nós não aplicarmos a palavra de Deus, ficará inviável de nós podermos ter uma mudança, ter uma transformação de vida. Amém? Então, a introdução vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É o texto básico, né? E diz o seguinte: esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Esse alvo final da vida, ver Deus. A gente vê que grandes homens de Deus almejaram ver Deus e não conseguiram. A gente vê uma pessoa mais próxima que chegou aos olhos de Deus, da presença de Deus, foi o próprio Moisés, quando ele viu Deus passar e viu apenas as costas de Deus, né? Estava naquela penha, e quando Deus passou, Deus colocou a mão, né, sobre a penha, e depois que ele passou, permitiu que Moisés visse as costas dele. Então a gente vê essa necessidade do homem estar sempre querendo algo de Deus. Deus vai falar que não pode viver porque nenhum homem vê a Deus e sobrevive. Tanto que quando Isaías ele vê a Deus se manifestando ali,
em Isaías capítulo 6, né, que ele viu os céus abertos e viu os santos, né, os anjos ali é, adorando a Deus e tudo. Ele ficou pasmo, ele chega a concluir, né, que vai morrer. E tudo isso porque ele já sabia do que Deus havia dito a Moisés. Então a gente vê claramente, irmãos, a necessidade, né, de termos um coração puro. Porque o coração puro permite nos ver a Deus. Eu não digo aqui nesta terra, mas a oportunidade de vermos Deus quando chegar naquele grande dia, quando formos assunto aos céus. Só aqueles que reconhecem sua total carência e choram pelos seus pecados podem ser cheios de Deus e mansos diante dos homens. Ou seja, só aqueles que realmente vivem para a glória de Deus, irmãos, são mansos, quebrantam seus corações diante de Deus. Devemos realmente, irmãos, apontar nossos pecados e colocar eles diante de Deus. Tem situações que para nós tornam-se inviáveis de serem resolvidas. Tem problemas, tem pecados em nós que se perpetuam em nossa carne e deixam-nos refém dela. São coisas que nós devemos verdadeiramente procurar a libertação, procurar meios de sermos livres desse pecado. E esse meio que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E é claro, irmãos, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Ele vem, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E faz-se necessário a gente ter essa efetivação em nossas vidas para que nós reconheçamos o nosso pecado e que nós venhamos fazer confissão de Cristo. Nós venhamos realmente professar o nome do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, todos nós sabemos disso. E a morte é um patrão que paga em dias. Ele não atrasa, ele vem quando tem que ser pago e ele paga muito bem. Então a gente devemos nos atentar quanto a isso, chorar pelos nossos pecados, irmãos. A gente vai ver mais na frente, desculpa, uma analogia que o comentarista faz a respeito do pecado, como às vezes lidamos com este pecado e como este pecado ele pode provocar na nossa vida um impedimento da manifestação de Deus ou até mesmo a proximidade do Senhor. Então só os que reconhecem que são pecadores podem ter corações puros, irmãos. Por quê? Porque logo que você reconhece que você tem um coração impuro, lembra quando Jesus pede a Pedro para pescar, para pegar o seu barco, né? Ele se afastando um pouco, e ali ele começa a ministrar, trazer sua palavra, ensinando ao povo. E dentro desse contexto, Pedro acabara de chegar de uma pesca e, frustrado por não ter pescado nada, tinha passado a noite toda junto com seus companheiros numa pescaria e estava ali junto ao mar, né, se preparando para retornar à sua casa. Jesus pede o seu barco emprestado e, após a ministração da palavra, Jesus pede para que ele retorne ao mar. E quando chega, é claro que Pedro questiona, até mesmo pela experiência que ele tinha de pescaria, um homem prendado nessa arte da pesca. Porém, ele atende o pedido de Jesus, ele vai, retorna ao mar, ele lança a sua rede e a Bíblia vai dizer que ele pesca tanto que quase o seu barco vai a pique. Ele necessita de ajuda de outros companheiros que estão ali próximos. Logo, quando ele volta, ele reconhece que Jesus não era um homem normal, ele era um homem santo e que e ele reconhece a sua condição de pecador e pede para que Jesus se afaste, porque ele era um homem de coração impuro, de lábios pecadores. Então, esse reconhecimento de Pedro aproxima ele de Cristo. E Cristo chega diante de Pedro e fala: olha, Pedro, você não vai mais ser pescador de peixe. A partir de agora você se tornará pescadora de homens. Então nós temos que reconhecermos a nossa natureza pecaminosa e colocar essa situação diante de Deus para que Deus possa ajudar-nos a resolver essa situação. Então, a partir daí nós vamos interpretar, né, esse texto
e suas três expressões principais. Quais são as três expressões principais? Está no versículo que nós lemos, no capítulo 5, versículo 8 de Mateus. E essas três expressões são o coração, a pureza e ver Deus, né? Então, primeiro nós vamos tratar do coração, irmãos. E o coração a gente vai entender que não é um coração que nós temos o hábito de fazer menção dele, muito associado à questão do romantismo, para quem gosta de novela, muito associado à questão de amores e assim sucessivamente. Mas o que diz a respeito de coração na Bíblia é totalmente diferente do que é apresentado nas telenovelas, filmes e assim por diante. O que está dito dentro da Escritura, da Palavra de Deus, é que o coração ele está ligado com três pontos principais. E esse tripé ele forma o que nós chamamos de coração, que é que é a mente, que é a emoção e que é a vontade. Então esse tripé ele define o que é o nosso coração. Então esse coração, esse tripé, ele deve ser trabalhado a tal ponto de que ele seja purificado, trabalhado. Mas como é que nós podemos purificar algo que é impuro? Né? Por exemplo, se a sua casa está suja, a tendência é que você venha limpar, lavá-la para que ela se torne um lugar adequado, um lugar onde você tenha sinta-se à vontade, onde um lugar agradável. Se as louças da sua casa estão sujas, a tendência é você lavar, para que as louças sejam limpas, para que sejam guardadas em seus respectivos lugares, para que a pia fique limpa, o fogão fique limpo e assim por diante. Então, nós damos os nossos jeitos para que as coisas se organizem dentro do nosso contexto e nós ficarmos devidamente bens e agradáveis diante de tudo isso. Só que como é que isso acontece com o nosso coração? Nosso coração, a Bíblia vai dizer que ele é ligeiramente enganoso. E quem conhece o coração do homem é Deus. E tratando-se disso, por não conhecer o nosso coração, porque se você observar, vocês são tomados, nós somos tomados de repente. De repente nós tomamos atitudes de formas precipitadas, irmãos. Às vezes nós fazemos loucura que nós nem mesmo entendemos. A gente somos surpreendidos às vezes por pessoas que aparentemente era uma pessoa coerente, pessoas realmente exemplares, um referencial, e de repente essa pessoa de uma hora para outra muda o comportamento. Pessoas que eram casadas há 30 anos se divorciam e casam-se com outras pessoas mais novas ou ficam divorciados. Chega a ponto, gente, de pessoas se divorciarem e assumirem um relacionamento homossexual. Então, a gente não conhece o coração do homem, mas Deus conhece o nosso coração. E como é que nós podemos tratar o nosso coração diante do que a Bíblia nos expõe, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é chegar-se diante de Deus para que Deus ele possa nos ensinar, para que o Espírito Santo ele possa nos conduzir. Claro, irmãos, que o gatilho mestre, vamos assim dizer, é o Espírito Santo. É ele que vem trabalhando nesse sentido, de nos orientar, de nos conduzir, de nos fortalecer, porque há momento em que nós seremos tentados a desistir, a parar, a ter uma vida totalmente estagnada, uma vida totalmente impotente diante da tentação que está sobre nós. Porque a tentação ela trabalha exatamente nesse tripé. Ela trabalha na mente, na emoção e na vontade. Uma vez que a tentação domina esse tripé, nós ficamos refém daquilo que nós somos tentados. Por exemplo, só um exemplo, o adultério, né? O adultério, para ele acontecer, ele tem que propriamente ter esse tripé dominado, né? A mente, né? A mente, a emoção e a vontade. Tendo esse tripé, irmãos, devidamente dominado, né? Fica
possibilitado um ato de adultério. Embora a Bíblia vai dizer que se você olhar para alguém com má intenção no seu coração, para você ver aí, né, você já adulterou. Então, assim, o pecado ele tem esse poder de trazer o domínio sobre o nosso coração. E o nosso coração, irmãos, mais do que nunca, ele deve estar guardado. A gente observa lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que o próprio Senhor nos orienta da seguinte forma: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, guardar o nosso coração é exatamente preservar a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. E nós vamos aprender a guardar a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção no Senhor. É o Senhor onde nós devemos guardar o nosso coração. Como diz o Salmo, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, onde nós devemos guardar o nosso coração é no Senhor, através de uma vida pautada na leitura de Deus, na leitura da sua palavra, numa vida pautada em jejuns, numa vida pautada em abrir mão, né, das nossas vontades, uma vida voltada de recomeço para a glória de Deus. Então nós temos esta consciência de que realmente as coisas devem ser vividas e vistas para a glória de Deus. Então o coração da gente, ele é exatamente esse tripé. Mente, mente, emoção e vontade. Uma vez que esse tripé ele é dominado, temos grande possibilidade de nos tornarmos reféns, ou dominados ou escravos daquilo que se torna mais forte do que nós. Então, a forma que nós temos de guardar nosso coração é exatamente estar no Senhor. O coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. E por ser a fonte de tudo que nós temos, né, por ser aquilo que realmente traz ou forma o nosso caráter, né, que é esse tripé, né, mente, emoção e vontade, por ser esse tripé que trabalha em nós, que é exercido em nós, que conduz nossos pensamentos, que conduz a nossa vontade, que conduz a nossa emoção, que conduz o homem todo, ele é a parte mais difícil de ser trabalhado. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos, na verdade, me desculpa, é que nós somos pessoas que agora temos duas naturezas. Uma natureza adâmica, essa natureza que sempre nos puxa para baixo, e tem uma nova natureza que é essa natureza de Cristo. Né? Agora que nós somos cristãos, estamos na pessoa de Cristo Jesus, temos agora uma nova natureza. E essas duas naturezas, ambas vão degladiar uma contra a outra, uma querendo suplantar a outra. E dependendo da que você alimenta, essa com certeza vai provocar a derrocada da outra. Por exemplo, se você alimenta muito a sua vida espiritual, se você é aquela pessoa que tem um devocional com Deus, se é uma pessoa que procura meditar na palavra de Deus, você é uma pessoa que procura ter uma vida de oração, você procura andar no centro da vontade de Deus, claramente você vai suplantar, né, a vida adâmica, essa natureza adâmica. O contrário ocorre da mesma forma. Se você não orar, se você não ler, se você começar a praticar tudo que almeja o teu coração, tudo que almeja a tua vida, o que vai acontecer é o seguinte: você vai provocar o domínio da sua natureza adâmica sobre a sua natureza cristã. Então é muito daquilo que nós alimentamos. Por isso que se torna tão mais complicado. Porque a nossa natureza adâmica, né, a nossa carne,
ela é inimiga de Cristo. Isso é bem claro. Ela não quer que nós venhamos orar, não quer que nós venhamos gastar tempo com a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Ela quer que nós satisfaçamos todos os nossos desejos, todas as nossas impetuosidades, toda a nossa volição que não é agradável diante de Deus. Então, trabalhando nisso, ela vai usar todas as ferramentas necessárias para que este corpo, o seu corpo, a sua vontade, os seus desejos sejam satisfatoriamente, né, bem servidos. Então a gente tem que nos atentar quanto a isto. Por isso que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Por quê? Porque a natureza de Cristo exige que nós venhamos viver de acordo com a vontade de Deus. Contudo, a natureza adâmica quer que nós venhamos satisfazer as nossas vontades, ou seja, o desejo da carne. Olha o que é que diz aqui o comentarista. Ele fala o seguinte: Jesus esclareceu, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Acontece isso? Sim, irmãos, acontece. Acontece no coração também da pessoa que é regenerada também. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos neste mundo e sofremos influências deste mundo. Nós temos uma natureza adâmica que, embora seja ela dominada pela natureza de Cristo, essa natureza adâmica, de vez em quando, ela aponta, ela se levanta para tentar nos dominar. Né? Por exemplo, tem pessoas que são cristãos e tal, mas em seus corações já adulteraram, não no ato, né, prático da coisa, mas em seu pensamento, em seu coração desejou outra pessoa. A questão da avareza, da idolatria ao dinheiro e assim sucessivamente, irmãos. Então, no coração não regenerado e no coração que é regenerado, mas que está passando por esse processo de transformação, de santificação, acontece isto. Então, por isso que é uma fonte onde nós temos dificuldade de termos uma nova vida. Mas, contudo, nós não podemos desistir, porque a Bíblia vai nos dizer que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? É um erro pensar que o mal está no meio, né, do ambiente. A gente vai perceber, irmãos, que, claro, que há ambientes que interferem, que tem uma certa influência sobre comportamentos das pessoas. Mas vou provar para você, né, de acordo com o que o comentarista enfatizou aqui, bem feliz na citação que ele nos deu, de que o ambiente ele pode ter uma influência, mas não é o que causa, não é o que provoca a queda, não é o que provoca o que está para acontecer, porque o que acontece é uma evidência do que está no coração do homem. Vamos para o exemplo? Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, em que ambiente eles estavam? Exatamente, estavam no paraíso. Lá não havia sinais de pecado. Lá não havia sinais da maldade. Eles estavam em um lugar onde estavam totalmente isentos do pecado, né? E ainda assim pecaram. Então a gente vai ver que não é a questão do ambiente. O contrário também é o mesmo. Por exemplo, Jesus estava num lugar totalmente sujeito a cair, a falhar, né? E ele estava naquele deserto na condição de homem, só que ele aderiu à palavra de Deus. Ele preferiu ser diferente ali, naquele lugar onde ele estava sendo tentado, lá no deserto. A gente vê também, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que preferiram não se corromper, não se prostrar diante daquela imagem criada pelo rei Nabucodonosor. A gente vê a própria situação de Daniel, que depois de ter dado um decreto que não poderia orar a outro Deus senão ao rei, ele é surpreendido orando ao Deus de Israel e lançado na cova dos leões. Ou seja,
estavam em um contexto totalmente contrário à sua fé, mas mesmo assim se mantiveram puros diante de Deus. A gente vê José, outro exemplo de um homem que preferiu andar na presença de Deus, guardar o seu coração no Senhor e se preservar para o Redentor. De tal modo que em tudo que ele fazia, Deus era com ele, Deus o abençoava. Você percebe claramente que no momento em que ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele, ele, ele falou claramente que como é que ele pecaria contra Deus. Então, o pecado que ele estava cometendo, que ele entendia, era diretamente contra Deus. Então, ele procurou guardar o seu coração diante de Deus. Então, por isso, irmãos, que a nossa maior dificuldade de ter a pureza é o nosso próprio coração, porque é dele que procede os maus desígnios. Mas você pode se tornar uma pessoa pura diante desse mundo tão pecaminoso. A gente acabou de ver exemplos de pessoas que preferiram sofrer a, a se satisfazer, né, e assim desagradar ao Senhor. É, de tudo que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração. É como eu falei ainda há pouco, né? Guarda o seu coração no Senhor. Davi orou: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, né? Só vai ser agradável a presença de Deus, irmãos, se os nossos corações estiverem devidamente puros. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente vai alcançar 100% de toda a santidade aqui nesta terra. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos pegar, na verdade, se apegar a isso como uma bengala, por causa dessa impossibilidade, e dizer, eu não consigo, não dou conta. Irmãos, é tentar, né? É se esforçar. É se esforçar. Lembra que o Senhor falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E mais na frente ele vai dizer: medita nesta palavra de dia e de noite. Ou seja, eram ferramentas que Deus estava dando para que Josué pudesse guardar o seu coração e pudesse conduzir a sua vida de acordo com a sua palavra. Simples assim. Algumas pessoas tratam com seus pecados como Joquebed tratou seu filho Moisés. Então a gente vê, por exemplo, vocês devem conhecer a história de Moisés, já passou até uma novela aí na televisão, né? E falando sobre a história de Moisés, como se deu, né? De onde ele veio e tal. E há um relato na Bíblia, né? Daquela questão em que o rei, o faraó, ele elabora um decreto para que todo o que nascia um menino fossem mortos. A mãe de Moisés, ela pega, o separa, faz um cesto, betuma, ou seja, veda aquele cesto, coloca Moisés dentro desse cesto e lança ao mar para que Moisés, na verdade no rio, para que Moisés pudesse ser salvo. Vocês vão observar que Miriam acompanha o cesto, que começa a descer rio abaixo, e mais à frente Moisés ele é acolhido pela filha de Faraó. Mas enfim, o comentarista ele faz uma comparação dessa situação de Moisés, do nascimento de Moisés, a forma como ele é salvo, né? A forma como ele é conduzido àquele rio e depois alcançado ali pela filha de Faraó. Mas ele faz uma comparação como nós tratamos os nossos pecados semelhante ao que Joquebed tratou Moisés. Né? Então, o que é que ele fala aqui? Escondem seus pecados no cesto betumado. Né? Assim como a mãe de Moisés escondeu ele no cesto betumado, no cesto vedado, para que ele pudesse ser salvo, muitas vezes nós escondemos nossos pecados, e pecados tão impuros, irmão. Na verdade, todo pecado é impuro, né? Mas pecados tão fortes em nós que nós temos medo de nos expor, né? Nós temos medo de trazer ele à tona. Então, o que ele diz aqui é que muitas vezes, né, é tão escondido,
está tão vedado que não permite entrar nada. Não permite entrar correção, que não permite entrar exortação, porque é um pecado, e como alguns chamam, pecado de estimação. Às vezes a pessoa quer né, a libertação, mas não tem força. As pessoas, uma hora ou outra, acabam caindo nesse mesmo pecado. E assim como Moisés foi escondido nesse cesto betumado, né, nós, né, vamos assim dizer, temos o hábito de também esconder nossos pecados dentro de um cesto betumado a ponto de não entrar nada para que seja alcançado, corrigido, tratado e curado para a glória de Deus. Outro ponto que ele deixa aqui bem claro é: deixam por um momento seus pecados, ou seja, assim como ela deixou, né, o rio levar Moisés por um momento e tudo, às vezes pessoas com medo da exposição, com medo de ser flagrada num ato do pecado, acabam por abandonar por algum período, que a pessoa se sente amedrontada, a pessoa se sente ali com a grande possibilidade de ser surpreendida e ali ser é, exposta por causa do pecado que está cometendo. Irmãos, infelizmente as pessoas temem muito pelo que o pastor vai falar, né? Muitas pessoas têm medo de disciplina, têm muito medo de ser exposto, de falar isso, de falar aquilo, do que os outros vão pensar. Mas te digo uma coisa, não é do pastor que você tem que ter medo. Você tem que ter medo de Deus. Porque Deus ele não é conivente com o pecado. O pastor é tão pecador quanto você. É um homem falho tanto quanto você. Né? O que você tem que fazer é chegar diante de Deus, rasgar o seu coração diante dele e pedir perdão. É você deixar essa prática do pecado, porque esse pecado ele vai te conduzir para o inferno. Esse pecado ele te leva para longe de Deus. A Bíblia vai dizer o quê? Que o pecado é quem faz separação do homem e Deus. Então não tem por que você ficar deixando ele reservado para quando houver necessidade você ir e usá-lo. Não faz sentido, gente. Não faz sentido mesmo. Então deixam por um momento seus pecados, mas ficam de longe, né, de olho meio. Né? A pessoa larga o pecado deixa de lado, mas está sempre a observar. E buscam avidamente seus pecados para alimentá-los. Né? Uma vez que passa o perigo, passa o momento de aflição, a pessoa que não é liberta, ela tende a ir ao pecado para poder satisfazer os seus desejos carnais. Então, é isso que nós devemos, de fato, irmãos, nos atentar para que nós possamos guardar o nosso coração. Por isso é que é tão difícil, irmãos, guardar o nosso coração. Por isso é tão difícil. Por isso é que Deus, o Espírito Santo tem que trabalhar nesse tripé. Trabalhar na mente, na vontade e na emoção, para que nós sejamos libertos, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, andar sem estar com a corrente em nossos pés e pedindo de nós voarmos na presença de Deus. Outra coisa que é interessante você ver, que o comentarista também vai perguntar por que a pureza deve ser principalmente no coração? Aqui é uma indagação que ele faz. Porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Deus vê não a aparência, mas o coração. Lembra quando... É bem claro, irmãos. Já citamos isso inúmeras vezes, mas sempre uma referência boa para que vocês possam entender. Quando Samuel saiu para escolher o novo rei de Israel, quando apareceram os irmãos de Davi, homens fortes, bonitos, preparados, homens de guerras, e que estavam ali, aparentemente aos olhos de Samuel, preparados para tomar posse do reino de Israel. E eles vão passando de um por um, e Moisés, Samuel ali em seu coração talvez dizendo é este, e Deus falando não é este, não é este, e acaba que Deus repreende Samuel, dizendo Samuel, não é este, porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então é exatamente esta, irmão, visão que nós devemos ter. A gente chega ao final, né, a conclusão de que no final,
quem é escolhido é Davi, o menor da casa, né? Aquele que o próprio pai tinha deixado como cuidador de ovelhas e que não contava com ele para ser, por exemplo, o rei de Israel. É tanto que Moisés, estou com Moisés na cabeça, é tanto que Samuel pergunta, mas não tem mais nenhum? E é quando Jessé lembra que Davi estava estava tomando conta das ovelhas dele. Então Deus não vê o coração, ou Deus não vê somente o exterior, Deus vê o coração, irmãos. É por isso que tem irmãos que externam, tem pessoas que externam uma santidade que é uma santidade hipócrita. Na verdade, uma santidade sem vergonha, digno de ser queimado no fogo do inferno. Né? Por quê? Porque vão prestar contas diante de Deus, irmãos. Nós não podemos externar aquilo que nós não somos. Nós temos que ser aquilo que nós somos de fato e de verdade. Aquilo que nós somos quando ninguém mais nos vê, só Deus. A gente temos que ser pessoas sinceras, íntegras, pessoas corretas, pessoas que procuram viver para a glória de Deus, irmãos. Externar uma coisa que não é uma hipocrisia. E você observa que o próprio Jesus, ele reserva o capítulo 23 de Mateus para atacar os hipócritas fariseus. Por isso que há muito espírito farisaico dentro das igrejas, de pessoas que querem ser o que não são, né? Que é o santo profeta fulano de tal, que é o homem de Deus, que é a mulher de Deus. Irmãos, pare com isso. Pare com isso. A gente temos que aprender a sermos humildes, né? Nós não podemos ser o que não dá para ser. Por exemplo, eu quero ser santo, né? Eu quero ter uma vida santificada. Então eu tenho que trabalhar isso. Eu não posso viver aquilo que eu não sou, né? Por exemplo, quero ser uma pessoa, um homem de Deus, mas por detrás de uma vida que eu levo, né, externando a santidade, mas por detrás dela eu sou uma pessoa que me prostituo, uma pessoa que fornica, uma pessoa que rouba, uma pessoa que adultera e assim por diante. Irmãos, Deus ele vai cobrar. Uma hora o cheque vai chegar, né, e a coisa vai ficar feia, vai ficar complicada. Então não adianta. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas que com Deus não se zomba. Aquilo que nós plantarmos, certamente colheremos. Então não tem como, irmãos, externar uma coisa que você não é. Se você não consegue, procure libertação, procure na pessoa de Cristo meios, né, dele te libertar, de tirar você dessa situação. Irmão, você é liberta, você é liberto. Né? Você vê que o que diz lá em João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, parem de viver debaixo dessa hipocrisia. Por que nós devemos tratar o nosso coração, irmãos? Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Porque o coração é o lugar da morada de Deus. Né? Não é esse órgão aqui, irmãos. É o que eu acabei de falar, é o que a revista está definindo a partir do que a Bíblia fala. Mente, esse tripé, mente, coração, ou mente, emoção e vontade. Então, é exatamente aí que Deus ele habita. É nesse tripé que Deus habita. É nesse tripé que Deus ele faz morada. Deus habita no coração. Se o nosso coração é o templo do Espírito, o coração é o santo dos santos. Ou seja, esse tripé é o santo dos santos. A tua emoção, a tua vontade, a tua mente, ele é o santo dos santos. É onde Deus permanece, é onde Deus fica. Deus habita com o coração abatido e contrito de coração. O coração puro é o paraíso de Deus, onde ele se deleita em habitar. Glória a Deus, irmãos. Então a gente vê que o coração ele realmente é onde Deus ele se deleita, onde ele realmente tem prazer em ficar. Mas é um coração puro, não é um coração impuro, é um coração puro. E nós viemos
ter corações puros para a glória de Deus. Sinais de um coração puro. Primeiro, um coração puro serve a Deus com integridade. Então a gente tem que entender isso, que um coração puro ele serve a Deus de forma correta, de forma honesta. Ele procura viver para a glória de Deus. Lembra que diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E outro sinal do coração puro é que ele evita a aparência do mal. Ou seja, irmãos, uma vez que você é transformado, não há necessidade de você viver com as práticas que você vivia anteriormente. Você é transformado, você foi alcançado pelo Espírito de Deus, você agora é uma nova criatura, você foi regenerado. Não há necessidade de você fazer as mesmas práticas, nem muito menos andar com pessoas que fazem coisas totalmente incoerentes e desapropriadas para aquilo que você é hoje. Né? Não adianta você andar com pessoas, por exemplo, né, que ainda usam drogas, com pessoas que se prostituem, com pessoas que bebem. Né? As coisas se passaram, né? E que tudo se fez novo. Você agora tem que andar com pessoas que realmente têm a sua mesma percepção de mundo, de querer Deus, de viver para a glória de Deus, de querer ser diferente neste mundo tão caótico, num mundo tão destrutivo. Você tem que andar com pessoas que realmente procurem a glória de Deus. Você tem que evitar o máximo possível, quando depender de vocês, esta aparência do mal. Não se misture, não negocie sua fé, não se renda, não se prostre debaixo de sistemas corruptos que têm a intenção de denegrir a imagem de Deus através da sua vida. Porque as pessoas vão dizer, olha o crente com quem está andando, olha o crente com quem está se envolvendo, olha o crente no lugar que está. Entendeu? As pessoas já não vão olhar para você como olhavam antigamente, mas vão olhar com um tom crítico, apontando quem você é agora e o que você está praticando, pela incoerência, né, de você estar, pela incoerência de como você está agindo diante da situação. Então, são esses dois sinais, irmãos. O coração puro que serve a Deus com integridade e o coração puro, ele foge da aparência do mal. Mas o que significa a pureza de coração? O sentido bíblico da palavra pureza. Sentido comum da palavra. A palavra usada aqui, né, no grego, que é kásaros, tem vários significados. Vou citar aqui alguns. Era usada para designar a roupa suja que foi lavada. Era usada para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha, Com o mesmo significado, era usado para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes ou medrosos. Outro exemplo aqui era usado para descrever o vinho ou leite que não havia sido adulterado, ou seja, o vinho que não tinha sido submetido à mistura de água. Era usado para o ouro puro, sem escória, ou seja, o ouro passado ali pelo fogo, né, para tirar toda a impureza. O sentido bíblico da palavra limpos significa o quê? Destituído da hipocrisia. Olha, irmão, como é forte, né? Destituído da hipocrisia. Então, este é o significado bíblico da palavra puro. Por isso que o nosso coração ele deve ser destituído, né, de hipocrisia. Sejam verdadeiros, sejam íntegros, sejam sinceros diante de Deus. Uma devoção não dividida. O coração limpo é o coração que não está dividido, ou seja, servir Deus e servir ao mundo, não está dividido. O teu coração ele tem que estar centralizado em Deus e voltado para a glória de Deus. E está destituído de contaminação, ou seja, sem mácula, né? Sem mancha. Como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a santificação, buscar uma vida que realmente glorifique a Deus, um coração puro, buscar a santificação. Sabe por quê? Porque sem um coração puro, ou seja, sem uma santificação, ninguém verá a Deus.
Agora eu vou citar aqui algumas razões para termos um coração puro. Primeiro, 3 razões bíblicas vão ser citadas. Porque esta é uma ordem de Deus, tá vendo? Então, uma vez que você não faz, você cai na desobediência da palavra de Deus, da própria ordenança do Senhor. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ele fala de forma precisa, né? Com propriedade. Olha o que ele nos orienta. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, procure ser separado deste mundo, né? Santo, né? Quer dizer separado. Procure ser separado deste mundo. Procure viver para a glória de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade do Senhor, irmão. Desculpa, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então, é um mandamento de Deus. Primeiro, é porque é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Seja santo, porque Ele é santo. Segundo, porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Irmão, nós somos chamados por Deus para sermos realmente pessoas transformadas e vivemos para a glória de Deus. A gente vê lá em João no capítulo 15 que ele diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, partiu de Deus, ele escolheu a mim e a você deste mundo tenebroso, para que nós possamos viver diferente daquilo que o mundo anda. Olha o que a lição fala. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1, versículo 4. Eu quero pegar aqui a Bíblia aqui para estar lendo aqui, para não estar apenas indo pela lição, para que os irmãos possam ter a percepção correta, irmãos, do que está sendo dito. Olha como é que diz aqui Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu, ou seja, nos separou antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, olha a vontade de Deus, para que fôssemos santos, para que você seja santo e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, houve uma escolha. O Senhor te separou deste mundo para que você seja uma pessoa santa e irrepreensível diante dele. Amém? Vamos, Efésios capítulo 1, versículo 4. Irmãos, é sempre interessante a gente fazer um adendo aqui, que as pessoas têm dificuldade de falar sobre eleição, sobre livre-arbítrio. Isso é um assunto que eu não quero entrar, mas a questão da eleição, irmãos, como acabei de citar, está na palavra de Deus, né? Então quer dizer que houve uma escolha, né? Mas eu não quero entrar nesses pormenores, eu não quero entrar nesse assunto. É um assunto que tem sido discutido há bastante tempo, né? Por grandes teólogos, e não vai ser eu que vai resolver esse problema da soteriologia, né? Então, assim, a gente tem que realmente, eu quero, né, realmente se limitar à lição, né? À lição, então somente, né? Mas quero só deixar esse adendo, né? Porque as pessoas, quando falam em eleição, as pessoas já abrem as asas, já levanta a crista, né? Porque sempre assunto ligado entre calvinismo e calvinistas e arminiano, e eu não quero entrar nessa confusão, nesse conflito, né? Mesmo porque aquilo que a igreja acredita, né? Aquilo que a igreja ela foi da onde ela nasceu, né? O Ministério Shekinah Voz Clama, ela é uma ramificação da Assembleia de Deus, né? Que da onde foi oriunda, né? O outro ministério que nós estávamos alinhado, onde nós nascemos também, e tem a sua raiz, a igreja que nós congregamos tem uma raiz arminiana, né? Então, sobre essa questão da soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação. Então, um pouco difícil de falar soteriologia, mas é isso mesmo, a doutrina da salvação, que fala sobre a questão da salvação pelo livre-arbítrio, né? Mas essa questão do livre-arbítrio não isenta, por exemplo, o que está dito aqui na palavra de Deus.
sobre a eleição. Mas eu não quero entrar nesse assunto, quero dar continuidade ao que está sendo dito aqui na lição, né? Então Deus, ele nos escolheu, né? Ou seja, ele nos chamou, ele nos convocou para sermos pessoas santas e irrepreensíveis. Deus nos predestinou. Aqui já é outro assunto que gera outra polêmica também, irmãos. Exatamente por ter essa discussão teológica que eu também não quero entrar, né? Não quero entrar, não quero me envolver nisso, quero só focar na lição, né? Que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Deus, né? A imagem dele, ou seja, Deus, ele nos separou, né? Nos predestinou, nos escolheu para sermos o quê? Semelhante a ele, né? Podemos debater esse assunto? Podemos, né? Sobre eleição, sobre livre-arbítrio, sobre predestinação, podemos sim, irmãos, mas em outro momento, em outro ponto. Por enquanto nós vamos limitar a nossa lição, né, que fala sobre as promessas de Deus, amém? E outras razões para termos um coração puro é porque a pureza é o propósito da nossa redenção, exatamente. A santificação é o propósito da nossa redenção, de nós sermos levados, conduzidos à presença de Deus de forma definitiva. Se pudéssemos ir ao céu em nossos pecados, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Faz todo sentido. Se precisássemos ir ao céu, se fôssemos ao céu sem ter a necessidade de sermos purificados, isentos do nosso pecado, não haveria necessidade de Cristo ter morrido. Então, a questão do coração puro passa precisamente pela morte de Cristo, pela sua morte e ressurreição, porque o sangue de Cristo é o que nos purifica de todo o pecado. Então, o propósito da nossa redenção também é termos um coração puro, né? O coração puro, ele vai nos propor esta redenção. Mas temos que ter essa consciência. Cristo morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do pecado. Tá vendo? Por que devemos ter um coração puro, né? Nós entendemos que as razões para termos um coração puro. Agora, por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos, né? Por amor a você, gente, né? Você não quer passar o resto da eternidade, né? Ou toda a eternidade no inferno, não é verdade? Não faz sentido. As pessoas chegam a triste conclusão de que o inferno é aqui nesta terra. Como diz o povo, né? Sabe nada, inocente, né? Não sabe o que o próprio Jesus fala acerca da palavra de Deus, né? Acerca do que ele cita sobre o inferno. A pessoa que mais fala sobre o inferno é Jesus Cristo. E a forma como ele fala não é um lugar agradável. Ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 25, que o inferno ele foi preparado para Satanás e seus anjos, né? Os seus demônios. Ou seja, tem pessoas que estão indo porque não querem, né, realmente um compromisso com Deus. E vai ter pessoas que estarão lá, mesmo dentro da igreja, enganando-se. Essas pessoas que externam a santidade, Jesus vai falar na cara delas: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Dura essa palavra, né, irmãos? Para quem passou a vida toda na igreja. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que para os puros todas as coisas são puras. Todavia, para os impuros, o descrente nada é puro, né? Então a gente tem que realmente procurar a pureza, procurar em Cristo meios de sermos libertos diariamente. A santificação é lida diariamente, irmãos. Todo dia nós precisamos estar aos pés do Senhor. Suas ofertas são impuras, seus orações são impuras. Isso aqui é para os impuros, irmão. Suas ofertas são impuras, seu louvar é impuro, um coração impuro, contaminado, tudo que faz. Suas obras são mortas, né? A pessoa que tem um coração puro, tudo. A pessoa pode ser podre de rica, mas se o coração for impuro, tudo que ela faz, tudo que ela propõe a fazer, se torna impuro também. É como, por exemplo, aquela no Antigo Testamento, quando Deus proibira a mulher que tinha hemorragia de se aproximar ou de tocar em alguém porque se tornava a pessoa o objeto impuro. É exatamente isto, irmãos, né? O coração impuro, ele torna tudo que nós tocamos em impureza. Então a gente tem que realmente
revermos a nossa vida. Devemos ter um coração puro por amor a Deus. Deus é santo, irmãos. A gente acabou de ver lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, onde ele nos orienta: sede santos porque eu sou santo. Isso já é o suficiente para você entender que você não pode mais viver a vida como você vivia até hoje. Você tem que viver para a glória de Deus. Então Deus é santo. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Você lembra quando Jesus fala, quando estava morrendo: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente, irmãos, porque alguns teólogos vão dizer que naquele momento todo o nosso pecado, o pecado da humanidade, cai sobre Jesus Cristo. E ali, quando Deus ele percebe isto, né, ele dá uma meia volta para que não venha contemplar o pecado da humanidade cair sobre seu filho. Então, Jesus ele sente a ausência de Deus e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente porque Deus ele não contempla o mal. Deus ele detesta o mal. Deus ele abomina o pecado, né? Então ele não contempla o mal. Sem santidade, como nós vimos lá em Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. Não há comunhão das trevas com a luz. E Deus é luz. Não tem como, irmãos, você ser cristão, né? Vamos assim dizer, porque tem aqueles cristãos que são 007, está na igreja, né? Louva a Deus, glorifica, mas quando está em seu outro contexto de trabalho, as pessoas não sabem que ele é cristão, né? As pessoas não sabem que ele serve a Deus. E há pessoas que realmente querem agradar o mundo e querem agradar a Deus. Não tem comunhão, irmão. A gente vê lá em 1 Coríntios, no início do capítulo 11, que não tem como fazer esse alinhamento, né, entre Deus, né, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu quero até estar lendo aqui para os irmãos aqui, né, para que os irmãos possam entender. Cadê? Deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo. Tá aqui, irmão, me perdoe, é no capítulo 10. No capítulo 10 de 1 Coríntios, vai dizer aqui, ó. Vou ler a partir do versículo 14, que diz assim, ó: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai a vós mesmo que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne: os que comem sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que ao ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo orientando a igreja de Corinto. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então é bem claro, irmãos, né? Está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, eu li a partir do versículo 14 até o 21, mas podemos muito bem ficar no versículo 21, onde Paulo ele arremata, dando a sua orientação final para este povo. Vocês não podem se assentar na mesa de demônio e na mesa do Senhor. Ou seja, Deus é luz e ele não tem comprometimento com as trevas. É isso que vocês têm que entender. Outra coisa que nós devemos também nos atentar é que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Eu já citei isso aqui anteriormente,
mas é só para reforçar. Devemos ter um coração puro porque é isto que nos tornamos parecidos com Deus. Adão foi muito infeliz quando quis ser igual a Deus em sua onisciência, irmão. Desculpa. Você percebe que o homem está sempre querendo ser igual a Deus. Começou com Satanás, né, querendo ser igual a Deus. Ele aplicou esse mesmo veneno no coração de Adão, para que Adão se tornasse igual a Deus na sua onisciência, ou seja, sabedor de todas as coisas. E isto fez com que ele perdesse o direito de ficar no paraíso, porque com essa atitude dele, a impureza invadiu seu coração e ele se tornou escravo dela. Né? Devemos ser igual a Deus em santidade, né? Procurar ser santo. É difícil, irmãos. Não estou dizendo que é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo ele te ajuda. O Espírito Santo ele te capacita, ele te habilita a você a ser uma pessoa separada, uma pessoa que viva para a glória de Deus. A imagem de Deus em nós consiste em santidade. Se não formos santos, o Senhor nos dirá: eu nunca vos conheci. Está vendo, irmãos? Né? Então Deus tem uma promessa para nós. Mas nós temos que ter um coração puro, coração lavado e remido no sangue do Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Né? Então nós vimos aqui as razões para termos um coração puro, porque devemos ter um coração puro. Agora, como ter um coração puro? Né? A gente vem trazendo situações, né? Apontando as problemáticas do coração impuro, o que impede de ter um coração puro, que sinais devem ter o coração puro, o sentido bíblico da palavra pureza, né? As razões para termos um coração puro, as dificuldades de ter um coração puro, nós vemos no decorrer dessa aula trabalhando essa problemática. Mas agora, como ter um coração puro? Vamos aqui para essa lição, amém? Primeiro, observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. João 15, 3. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem que ser a palavra, irmãos. Eu fico admirado, né, de crentes que não oram. Não, eu fico estarrecido com obreiros que não oram, que não lêem palavra, gente. É inadmissível. É inadmissível. É uma agressão contra eles próprios, contra a sua própria vida, contra a sua própria maneira de viver, né? de se relacionar com Deus. Como é que você quer ter uma vida santa, quer viver para a glória de Deus, mas não lê palavra, não medita, não ora, não faz nada para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida? A palavra é como espelho que mostra nossa impureza e como a água que nos lava da impureza. Exatamente, a palavra ela nos confronta. Por exemplo, você vai diante do espelho e o espelho lhe mostra como é que você é. Tem alguns espelhos que tem uma luz, né, ao redor deles, que quando liga mostra com mais clareza as falhas. Né? Você vai ver, por exemplo, aqui os pés de galinha, né? Tanto mulheres como homens. Você vai ver, por exemplo, né, a ausência de cabelos. Né? Eu estou vendo nitidamente aqui. É falhas, irmãos. Né? O tempo vai passando e o tempo passa para todo mundo, né? Você vê que, por exemplo, alguns anos atrás eu não usava óculos, né? Hoje eu uso óculos e o espelho ele mostra claramente, né? Algumas falhas. Você pode chegar diante do espelho, você pode observar a sua barba, você pode fazer a barba, fazer o bigode, entendeu? O espelho mostra quem você é. É igual a palavra de Deus. Se você vai diante da palavra de Deus, ela vai te mostrar claramente quem você é. Ela vai te mostrar claramente. Se você não lê a palavra, você está com sua vida totalmente. Desculpa aí porque deu uma queda, né? Mas vamos continuar. O que acontece aqui? Segundo, banhando nas lágrimas do arrependimento. Devemos nos arrepender, irmãos, dos nossos pecados. Sim, é banhar-nos do arrependimento. Sermos sinceros. Não remorso, irmãos. Remorso é totalmente contrário do arrependimento. Remorso é gerado muito pelo medo das consequências que podem acontecer
pela falha que a pessoa comete, né? De repente a pessoa abandona alguma coisa pelo medo, pelo receio. E por isso abandona por determinado tempo alguns pecados, pelo medo, pelo receio que ele pode gerar, né? Logo passando o susto, logo passando o perigo, a pessoa volta a praticar a mesma coisa. Isso é remorso. O arrependimento não. O arrependimento, a pessoa ela abandona definitivamente o ato que até antes ela estava cometendo, né? Essa é a tristeza, como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que é que diz quando fala sobre arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. É quando o Espírito Santo te confronta. Então, esse arrependimento gerado por Deus, esse confronto gerado por Deus, ele gera o quê? Salvação, da qual ninguém opera. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha o contraste do arrependimento, da tristeza gerada por Deus e da tristeza gerada pelo mundo. Então, devemos nos atentar em relação a isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Desculpa. Pedro maculou-se com seu pecado, ou seja, manchou-se com seu pecado. Lembra quando ele fala para Jesus: de forma alguma te negarei, ainda que eu morra, de forma alguma eu negarei ao Senhor. Mas vamos ver o que acontece, né? Embora os irmãos já saibam o que aconteceu, né? Mas suas lágrimas de arrependimento lavaram a sua alma. Quando ele viu a besteira que fez, quando ele viu a atitude que ele tinha operado, ele se arrependeu verdadeiramente, né? Ele se arrependeu verdadeiramente e foi aos pés de Deus chorar, rasgar o seu coração. Ele viu a besteira que tinha cometido. Ele viu a tamanha grosseria que ele tinha feito contra o próprio Senhor. E ele derrama o seu coração diante de Deus, né? E aqui ele vai dizer: Maria Madalena lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Com suas lágrimas ela lavou seu coração e os pés de Jesus. Então devemos, irmãos, chorar. Chorar. É triste porque hoje muitas pessoas têm um coração duro, petrificado, não conseguem chorar por arrependimento, não conseguem se arrepender do mal que têm cometido. Isso é triste. Isso realmente é algo que deve ser trabalhado, que deve ser realmente apresentado diante do Senhor para que Deus possa ministrar sobre a tua vida, irmão. Terceiro, purificando no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é uma fonte de purificação. Seu sangue nos limpa de todo o pecado. Lembra? João 1, 1 João Epístola, né? 1 João 1, 7. Quarto, recebendo a purificação do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo. Né? Lembra da questão da definição de pureza? Em uma das definições da pureza é exatamente o ouro passar pelo fogo para tirar todas as impurezas. E mais na frente foi falado que a impureza é a destituição, né, da contaminação, ou seja, daquilo que compromete o estado do coração. Então, a impureza são coisas que nós devemos abandonar. E essa impureza, ela se dá também a partir da purificação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, sendo como fogo, assim como o fogo ele tira a impureza do ouro, o fogo, que é o Espírito Santo, ele remove a impureza dos nossos corações. O fogo tem uma natureza pacificadora, ou purificadora, desculpa. Ela refina e limpa os metais. Ela separa as escórias do ouro, como eu citei. O Espírito é comparado ao vento. O vento purifica o ar. A água limpa. Então a gente vê que essas três formas que ele trabalha, né? Fogo, vento e água. E esses três meios em que o Espírito Santo é comparado, ele vem trabalhando com purificação, com limpeza, com pureza. Finalmente, clamando a Deus por um coração puro, né? Quem pode tirar
uma coisa pura de uma impura, que é Jó falando, né? Ele está querendo falar, uma coisa impura que nem eu, estou parafraseando, como é que uma coisa impura como eu, uma pessoa impura como eu, pode ser uma coisa pura? É clamando a Deus mesmo, irmãos. É fazendo o que Jó fez, colocando a situação diante do Senhor. Só Deus pode. Devemos orar como Davi, né? Porque ele orou lá no Salmo 51:10, crie-me, ó Deus, um coração puro, ou seja, destituído de contaminação. Quem pode gerar um coração desse é o próprio Senhor, irmãos. A gloriosa recompensa de se ter um coração puro, né? Ou seja, um coração puro, né? Olha a nossa recompensa, irmãos, né? O que nós receberemos em troca disso? Nós veremos a Deus. Glória a Deus. Nós veremos ao Senhor. Vemos a Deus nesta vida e na vida por vir. Agora vemos a Deus pela fé. Agora vemos a Deus pela fé. Agora vemos na obra da criação, da providência e da redenção. Ou seja, Deus se manifesta de todos os meios, irmãos. Salmo 19 vai dizer que os céus anunciam a glória de Deus. Deus ele se manifesta, Deus ele se revela, né? Mas então veremos face a face. Só que chegará um momento em que nós contemplaremos, assim como nós, olhando para o espelho, contemplamos a nossa face, nós veremos Deus face a face. Glória a Deus por isso. Jó encontrou refúgio para a sua dor quando diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Jó almejava ver Deus. Jó, ele desejou contemplar a face do Senhor. E para que ele pudesse contemplar a face do Senhor, ele passou por esse processo, né, de purificação. Ele passou por esse processo de Deus trabalhar no coração dele. E olha que se você for ler lá no início do livro de Jó, o próprio Deus dá testemunho da vida dele. Homem íntegro e reto. Mas ele não foi isento de passar por momentos de privações, de lutas, por momentos de conflitos, com percas e percas muito duras, mas que geraram um coração puro para a glória de Deus. A Bíblia destaca algumas excelências da nossa visão de Deus no céu. Nossa visão de Deus no céu será visão transparente. Agora vemos como espelho, obscuramente, né? Temos aquela visão clara. Hoje não temos aquela visão clara de Deus. Mas depois conheceremos como também somos conhecidos, face a face. Diz João que nós o veremos como ele o é. 1 João 3,2. Mas você vê como Deus ele é, o Deus de toda a eternidade, irmãos. O Deus em que a Bíblia fala que o mundo é o estrado dos seus pés, onde ele apoia os seus pés, vamos assim dizer. E nós veremos ele face a face. Isso não é no sentido figurado, é no sentido literal, né? Então, glória a Deus por isso. Nossa visão de Deus na glória será uma visão transcendente. Paulo diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Vai transcender, irmãos. Se você imaginar que Deus é assim, ele não é. Porque nunca olho viu, nunca subiu ao coração, nunca ouvido se ouviu, né? O que Deus tem preparado para você, para mim, para aqueles a quem ele ama. Amém? A nossa visão de Deus será uma visão transformadora. João diz: sabemos que quando ele se manifestar, Deus, né, seremos semelhantes a ele. Teremos um corpo glorificado tão como ele é, tão como ele tem, porque haveremos de ver como ele é. Os remédios serão transformados na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, na nossa visão de Deus será uma visão de profunda alegria. Irmãos, com certeza, porque depois de tanta luta que nós passamos aqui neste mundo, gozar da presença de Deus será uma recompensa inimaginável, só mesmo estando lá para poder participar dessas dádivas, desse momento tão precioso que tantos homens de Deus que já partiram aguardaram,
que tanto quanto nós que amamos a volta do Senhor, aguardamos, será um momento de alegria, um momento de satisfação. Diz aqui em Atos 2, 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria na tua presença. Oh, aleluias. Na presença de Deus há plenitude de alegrias, delícias perpetuamente. Salmo 16:11 vai dizer isso. Alegrias para sempre. Cessa-se a morte, cessa-se as lágrimas, a tristeza e tudo. Né? Olha o que diz, no céu não entra pecado. Né? Então é nisso, irmãos, que nós cremos e é para isso que nós vivemos, para a glória de Deus. Nossa visão de Deus não será apenas uma visão gloriosa, mas uma fruição bendita. Quando entrarmos na glória, o Senhor vai nos receber dizendo, entre no gozo do seu Senhor. Aleluia. Na presença de Deus tem plenitude de alegria. Coloque o mundo inteiro em seu coração e ele continuará vazio. Você pode, irmão, as pessoas podem fazer o que quer, né? As pessoas do mundo podem pegar tanto mulher que quiser, né? Como disse lá no Nordeste, né? A pessoa pode se rapar a igreja tanto que ele quiser. Né? A pessoa pode usar o tanto de crack, pode usar tanto de cocaína que ele quiser, pode ter o tanto de dinheiro que ele quiser, que ele pode ter, continuará vazio, continuará sem ser preenchido. Por quê, irmãos? Porque isso não vai preencher o que é lugar de Deus por direito. Desculpa, não entendi. Quem pede desculpa agora sou eu, né? Entrou o Google aí, mas tudo bem, vamos dar continuidade. Coloque o mundo inteiro em sua coração e continuará vazio, mas Deus satisfaz, Deus preenche esse coração, irmãos. Quando você vê o Senhor da glória, os recantos da terra perdem seu encanto. Só Deus satisfaz, irmãos. Fosse por isso pessoas ricas, milionárias, grandes atores não tirariam suas próprias vidas. Prova clara de que dinheiro não traz a plena felicidade. Não traz. Podem suprir, né? Pode ter uma vida em abundância, mas a felicidade propriamente dita, aquela que só o Senhor pode dar, dinheiro não traz. Não traz. Outra coisa, tem pessoas que fazem tudo para ser feliz e passam por cima de outras pessoas e sem respeitar, sem temer as consequências, mas eu vou te dizer uma coisa, né? Essa pessoa que vive dessa forma, né, passa a vida toda cometendo atitudes de extorsão, de engano, de querer viver a seu bel prazer, fazendo assim os outros de escada para que suas necessidades sejam supridas. Vou te dizer uma coisa, se essa pessoa não vier para Cristo, em 5 segundos, no inferno, ela vai se esquecer de tudo que ela viveu aqui nesta terra. 5 segundos no inferno, ela vai se esquecer de tudo aquilo que ela viveu nesta terra. Então a gente vê que o dinheiro, embora seja necessário, não traz a plena felicidade. Nossa visão de Deus será uma visão que jamais perde seu encanto. O filho pródigo sentiu-se entediado da casa do pai. A gente vê essa parábola. Adão e Eva queriam algo mais do que a beleza de um jardim. Salomão não satisfez sua alma com os prazeres, riquezas e fama. Mas jamais ficaremos entediados de ver a Deus. A gente vê que, por exemplo, Salomão, aqui um exemplo bem claro, Salomão, né, com tudo que ele tinha, não ficou plenamente feliz, né? Se misturou com outras mulheres que tinham outros deuses, né? Que adoraram outros deuses e acabou provocando, né? O seu desvio. Então a gente vê claramente que Salomão, um homem que tinha tudo para ser um homem bem sucedido, né? Acabou tendo esse fracasso. O próprio Adão, no jardim, irmãos, onde era isento de pecado, ele pecou naquele ambiente.
né? Ficou entediado, talvez, ou queria ser igual, ou quis ser igual a Deus, né? Mas Deus é infinito, inesgotável. Veremos a Deus por toda a eternidade, sem jamais esgotarmos a beleza e a glória dele. Para sempre, irmãos. Para sempre. Para sempre. Isso é bom, nós olharmos para isso e colocar o nosso coração nessa esperança, irmãos, de que nós estaremos com Deus para sempre. Amém? Nossa visão de Deus será uma visão abençoadora. Adão e Eva desejaram comer o fruto e isso trouxe cegueira e morte espiritual. Acã viu uma barra de ouro e por cobiçá-la sua vida foi destruída, né? Não somente a dele, mas de toda a família dele. Davi olhou para Batseba, sua família foi assolada, mas você jamais será pleno, feliz e glorificado até que veja o Senhor. Ou seja, aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem posto os seus olhos? Você viu que houve aqui citações de, por exemplo, de Adão, do próprio Davi, o próprio Acã, colocar os olhos que não em lugares que não deveriam ser colocados. Mas a nossa visão de Deus vai ser uma visão abençoadora. Ela vai ser plena, né? Vai ser uma visão glorificada, vai ser uma visão onde teremos todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios supridos no Senhor. Outra, nossa visão de Deus será uma visão perpétua. Aqui nós nos separamos e nos despedimos daqueles a que amamos, né? Isso com a morte. Nós ficamos muito tristes. Nós não temos o hábito, por mais natural que seja, para o mundo não é natural para nós, porque nós somos criados para sermos eternos. O pecado ele rompe esse ciclo, mas Deus ele nos dá outras oportunidades de vivermos para sempre em sua presença. Mas nós estaremos com Deus e veremos a Deus por toda a eternidade. Então a morte, irmãos, a morte é só um meio de nós irmos para Deus. Amém? Então que Deus abençoe vocês nesta manhã, que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Esta é a visão, esta é a lição que nós demos. Tenha um coração puro, tenha um coração que glorifique a Deus, que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. Amém? Viva, mas viva para a glória de Deus. Que Deus ele tem muito o que fazer na tua vida e ele tem prazer de te abençoar. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.